Anotem, por favor, sábado 23 de maio pela manhã. Convoca-se a sociedade civil e todos os partidos políticos, associações, sindicatos, quem quiser, para marchar da Praça Colón até o Palácio da Moncloa. Pedro Sanches e Begônia Gomes não poderão evitar ouvir o rugido do povo espanhol. Os projetos do Fundo de Adaptação às Mudanças Climáticas são etéreos, ou seja, não se sabe muito bem o que são. Tem muita folhinha no site muito verde, mas não há absolutamente nada que possamos tocar, que possamos auditar, não há nenhum projeto concreto com notas fiscais, não há contas, não há absolutamente nada, é o nada. Estamos doando 215 milhões de euros. Vamos ver se esses 15 milhões realmente chegam ao fundo, mas há um certificado de que saíram. E não sabemos para quem, para quê, nem por quê. Álvares é um sem vergonha. Álvares me enganou com os presos políticos cubanos. Ele me chamou quando eu trabalhava aqui na embaixada, quando já era embaixador, porque antes ele tinha sido delegado cultural, para me perguntar num almoço, só nós dois, o que eu queria. E eu perguntei, o que eu quero? Não, o que você quer? Porque logo vou para a Espanha para me apresentar como uma mulher prato, e eu disse, não, para mim nada, eu para Cuba. Quero a liberdade desses presos políticos. E eu dei nome e sobrenome e entreguei uma carta ao assessor dele. Uma carta com nomes, naquele momento, dos presos que ainda estavam lá. Já tem 3 desses que saíram, que foram liberados com licenças extrapenais. Ele é um sem vergonha. E quando tira gente de Cuba para a Espanha, são todos supostos alegados opositores com uma linha socialista muito bem definida. Reparem na perversidade da coisa, dos tiranos, dos autocratas. Eles têm que parecer pessoas comuns do povo, que fazem exercícios, que se molham, que saem para aproveitar um dia no campo. Mas o que eles não contam ao seu povo é que saem com 250 policiais para dar uma volta, que usam 400 carros pagos com recursos públicos, que recebem uma fortuna, que tomam decisões sem se importar com as consequências econômicas. É o que os tiranos fazem, isso de parecer humano, mas só um pouquinho. Quero dizer que esse é o melhor programa de comédia da Espanha atualmente, o seu. Toda vez que venho aqui com esse pessoal, morro de rir. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bem-vindos, confidenciais, obrigado por estarem aí e um grande abraço para a legião de amigos que temos em todo o mundo. Hoje completamos 4 anos de podcast e isso nos deixa muito felizes. Sobrevivemos a fechamentos, a ataques de hackers, a 4 anos de liberdade informativa, podendo oferecer outra versão das coisas. Este não é um meio oficial, não, nem queremos ser. Aqui não aceitamos dinheiro de ninguém. Somos um meio alternativo que só responde à liberdade de imprensa e à informação verdadeira. E vejam, nada melhor para celebrar este 4º aniversário do que poder anunciar para vocês em primeira mão algo que será divulgado nas próximas horas. Senhores, vocês sabem que há várias semanas anunciamos que algo estava sendo preparado para o mês de maio, que iria acontecer uma mobilização sem precedentes. Já temos uma data e já podemos anunciar do que se trata. Anotem, por favor, sábado 23 de maio pela manhã. Está sendo convocada a sociedade civil e todos os partidos políticos, associações, sindicatos, quem quiser, para marchar a partir da Praça de Colón até o Palácio da Moncloa. Pela primeira vez, não é uma manifestação, não é uma concentração, vocês não vão ouvir, com todo respeito, as músicas de Nino Bravo, de Jarcha, não. Não é uma festa, não queremos ir tomar um vermute depois. Queremos que Sanches ouça o rugido do povo espanhol e que ele ouça isso da casa dele, que nem ele consiga se abstrair. Nem Begônia Gomes, a investigada, nem o resto dos membros do governo que estiverem lá nesse sábado,
Foi convocada com pouco tempo para evitar que a ilegalizem, que a cancelem ou que digam que está interrompendo algum segredo nacional. Na verdade, a convocação não diz que é para chegar até o Palácio da Moncloa. A equipe da sociedade civil espanhola foi muito prudente aqui, mas diz que é preciso chegar ao Arco de Moncloa, que é uma maneira, um eufemismo, não é? Para não incomodar Sua Senhoria, o presidente ditador que nos governa. A convocação, repito, sábado 23 de maio, 10h30 da manhã, marcha da Praça de Colón até o Palácio da Moncloa. O lema: exigir a renúncia de Pedro Sánchez. Os motivos não faltam, sei que vocês os conhecem melhor do que eu. Vou ler para vocês os motivos da convocação. É um clamor à indignação dos espanhóis diante do rumo deste governo. O desastre, em todos os aspectos, levou a sociedade civil espanhola a organizar uma marcha como plataforma para que a sociedade civil possa mostrar seu descontentamento com Sánchez e seu governo e exigir sua renúncia imediata. Sob o lema Sánchez renuncia já, a sociedade civil espanhola convida todas as associações, agrupamentos, organizações, setores profissionais, partidos políticos e cidadãos a se juntarem a esta marcha pela dignidade, que é como se chama, Marcha pela Dignidade. Cada um deles com seus motivos para exigir a renúncia de Sánchez e, portanto, com seus próprios cartazes, com seus próprios símbolos de identificação. Ao final da marcha, os organizadores lerão um breve comunicado de agradecimento às entidades participantes e aos presentes, e o hino nacional será tocado. Portanto, não haverá discursos de 8 a 10 no final. Lê-se um comunicado e pronto. Nem tem musiquinha durante o ato, como se fosse uma festa popular. Queremos ouvir a sua reivindicação, o grito que o senhor quiser soltar e ser ouvido em destaque. Cada partido político pode vir com suas bandeiras, com seus símbolos, os que quiserem. Lá não vai ser proibido símbolo algum, já sei, a La Sexta e a La Uno vão procurar qualquer símbolo para chamar de fascista. Não importa, já estamos acostumados. Pela primeira vez não estamos falando de uma concentração como a da Plaza Colón ou Plaza Castilha. Em todas elas esteve quem vos fala e apresentou, leu manifestos. Não é isso. Não há protagonistas além da sociedade civil. Não se trata de lançar palavras de ordem, mas de gritar para que escutem no Palácio da Moncloa. Pedro Sánchez e Begoña Gomes não poderão evitar ouvir o rugido do povo espanhol. Ou será que só os sindicatos e a esquerda têm o poder das ruas? Eles já perderam há alguns anos sua força nas redes sociais e também perderam a força e a razão nas ruas. Preparem-se, porque o que vai acontecer no dia 23 não tem precedentes. Como eu disse, soube dessa informação há algumas semanas. Era preciso divulgá-la no momento e dia certos para evitar, entre outras coisas, que proíbam a marcha. Garanto a vocês que isso é uma possibilidade. A delegação do governo procura qualquer desculpa para proibir uma marcha como essa e voltar a reunir aqueles que eles chamam de fascistas, extrema-direita ou direita, em um lugar específico. Se puderem, na Plaza Colón, que já tem essa marca desde aquele manifesto em que pedimos eleições livres e do qual tenho muito orgulho de ter participado. Senhores, isso não é apenas mais uma manifestação. Desta vez, peço que aqueles que estão longe venham a Madrid no dia 23 de maio. Eu sei que é um esforço, sei que não é fácil, mas somente uma manifestação sem precedentes, uma marcha cercando o Palácio da Moncloa pode enviar a mensagem adequada. Não só para Sánchez, que não vai deixar de se agarrar ao poder por qualquer desculpa, mas também para os outros partidos que o sustentam, para a União Europeia, para os Estados Unidos, para que entendam que a maioria do povo espanhol está contra esse sátrapa e ditador que nos escraviza cada dia mais.
Já faz muitos anos que estamos aguentando, engolindo, suportando, já chega. Sei que muitos de vocês comparecem. Em cada manifestação que é convocada, também ficam desesperados ao voltar para casa quando veem que nada muda. Desta vez queremos que não seja uma concentração comum, mas sim a maior marcha já vista em Madrid contra um governo corrupto como o que nos escraviza. Avisarei vocês sobre isso nos próximos dias. Sejam bem-vindos. Nós investigamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Tenho certeza de que muitos de vocês se lembram que aqui neste programa, Pablo Cambronero, o ex-deputado e policial da Polícia Nacional, descobriu que tínhamos presenteado a Polícia da República Dominicana com €250.000. 250 mil euros para a República Dominicana. Não dão explicação, como sempre, através da Agência Espanhola de Cooperação, a ECID. Depois descobrimos mais, que José Bono, o ex-ministro espanhol, acabou sendo assessor da Polícia Dominicana enquanto recebia esse dinheiro. E claro, isso poderia ser considerado tráfico de influência ou algo ilegal. Bem, o governo falou sobre isso. Quem conta pra gente aqui é Pablo Cambronero. Como você está? Tudo bem, amigo? Olá, muito boa noite, Albert. Como sempre te digo, é um prazer estar aqui com você trazendo as novidades que estão acontecendo. Finalmente, o governo está nos ouvindo. Sim, é estranho, demorou vários anos. Ou seja, damos $250.000 para a polícia dominicana sem motivo. Porque para isso, te garanto, e você sabe disso, que a Guarda Civil, a Polícia Nacional, precisa muito mais desse dinheiro na Espanha, e José Bono era assessor dessa polícia naquele momento. O que o governo disse? Bom, o governo disse que está tudo dentro da legalidade, é verdade que eu nunca duvidei que esteja dentro da legalidade enviar o dinheiro para um país estrangeiro sob o pretexto de cooperação. O que acontece? Que, estamos cooperando com uma Polícia Nacional Dominicana e, ao mesmo tempo, curiosamente, o ex-ministro Bono é o assessor que conduz essa reforma, entre aspas, da Polícia Nacional Dominicana. Sim, está dentro da legalidade, está publicado aqui na Espanha, mas o que aconteceu com o dinheiro lá ninguém sabe. Na verdade, eu já tive uma entrevista também na República Dominicana sobre esse assunto, com a cooperação policial também, e a verdade é que eles ficavam bastante nervosos ao falar desse tema. Portanto, eu acho que, se eles nos ouviram, se eles nos responderam, se eles se manifestaram, é porque aqui tem coisa. Rapaz, com certeza tem coisa aí. A pergunta é quanto ficou com bônus, se foi algo para a polícia dominicana. Quer dizer, é impressionante, né? Como pode ser tão óbvio e nos dizerem que é vinho, que é o que o governo faz? É uma coisa surpreendente. É muito surpreendente, Albert, mas ao mesmo tempo percebemos que a cooperação funciona assim. Realmente se cumpre a legalidade de ter um projeto no exterior, seja ele real ou irreal, porque ninguém verifica, e a partir desse projeto no exterior, o dinheiro sai com destino a esse país, supostamente também, porque também não podemos comprovar. E o Câmara de Contas e todas as instituições que precisam aprovar e auditar esse dinheiro dizem que está dentro da legalidade. Claro, está mesmo. Realmente essa é a controvérsia da cooperação. O verdadeiro problema é que ninguém audita a utilidade e o recebimento no destino. E esse é o verdadeiro problema. E é aí que reside o peso de toda a polêmica que existe com a cooperação internacional para o desenvolvimento. Não somos os únicos que estamos investigando isso, há muitos países investigando isso, e a própria Bruxelas diz que grande parte do que é destinado à cooperação não pode ter seu destino comprovado. Por isso aqui estamos, e para quem estamos enviando nosso dinheiro? É economia circular do mesmo jeito e volta para o mesmo que assinou a ordem. Bem, quem assina essas coisas, cargo político, é o Álvares, o ministro das Relações Exteriores. E você me contou, e além disso eu tenho o print, aqui vocês podem ver, da viagem no Falcon que voou para a República Dominicana
Sempre todos os caminhos levam à República Dominicana, a Boca Chica, aeroportos, onde o Falcon já tem a porta aberta para ele, porque ele vem quase toda semana. O que ele foi fazer lá? Olha, o Falcon provavelmente já tem as rodas marcadas e anda sobre trilhos lá. Não acho que ele pouse em lugar nenhum, tanto quanto os Falcons do Ministério da Defesa espanhol, que são aviões desse ministério. O que ele foi fazer lá? Ótima pergunta. Pega o Falcon, vai fazer um tour também pelos Estados Unidos, passa claramente pela República Dominicana, e a primeira reunião, adivinha com quem é na República Dominicana? Conta. Com a AECID, a seção dominicana da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. Vamos cuidando do negócio. Claro. Claro, evidentemente eles se reúnem com a AECID para avaliar um projeto. Que veja só, que curioso, né? A gente conecta com o tema anterior, um projeto que é de cooperação policial e instituições judiciais, que foi estabelecido pela AECID. Curiosamente, há 2 semanas, no Conselho de Ministros, sabe qual acordo foi autorizado a ser assinado? Um acordo de cooperação policial entre a República Dominicana e a Espanha. Alguém está um pouco desesperado para esconder dados ou para controlar informações? Essa é a sensação que eu tenho, porque em 3 semanas tivemos uma atividade frenética. Mas frenética na Dominicana, pagando dinheiro a juízes, pagando dinheiro a policiais. E enquanto aqui na Espanha se suspeita que o caso Mascarillas tem contas na Dominicana, que talvez o entorno ou a própria Begônia Gomes poderia ter contas na Dominicana, em definitivo, parece que estamos comprando silêncio com dinheiro público espanhol. Isso cheira muito mal, Pablo. Isso cheira muito mal. No começo, houve uma espécie de desembolso muito grande de dinheiro de cooperação e de outros projetos para a República Dominicana, para o Panamá, cuidado, importante, e para outros países da América Central também. E, de repente, o que estamos vendo é que há uma onda frenética de voos e normas, que o que se pretende é que haja uma espécie de cooperação policial para combater o crime organizado. Ou seja, diga do que se orgulha e direi do que lhe falta. Afinal, o que fazem com essa onda toda? Pois aumentam nossas suspeitas de que ali há uma informação muito relevante quanto ao destino do dinheiro e como ele foi utilizado, muito provavelmente também e supostamente, para lavar todo tipo de dinheiro público e para enriquecimento próprio. Que é, no final, para onde tudo isso aponta desde que começamos a investigar. Vamos ver se conseguimos comprovar, porque eles estão dificultando muito para nós. Mas tudo bem, estamos aí. Senhores, eu acho que vocês sabem perfeitamente para onde vai esse dinheiro e nós também, mas é preciso provar. E passo a passo estamos caminhando para conseguir isso. Embora até hoje nenhum juiz na Espanha tenha aberto uma investigação sobre o que o Pablo vem denunciando há anos, o que já deveria ter acontecido, olhem, quero que vejam um vídeo. Tenho certeza que já viram isso nas redes sociais. Tenho 65 anos, não tenho trabalho e sou muito grata à associação. Olá, muito boa tarde. Estou imensamente agradecida por essa grande ajuda e pela colaboração que essa associação nos proporcionou. Essas senhoras estão felizes porque vão receber aposentadoria sem nunca terem contribuído. Elas pertencem e agradecem à Associação Ruminha Rui pelo carinho recebido e pelo dinheiro que também vão receber. Essa associação chamou sua atenção. Por quê? Bom, eu foquei nela porque foi uma das que mais se expôs na mídia em relação à colaboração com o governo na regularização, emitindo esses cartões de vulnerabilidade, nesses documentos de vulnerabilidade. E bom, como eles fizeram toda essa exposição na mídia, eu me pergunto que interesse essa associação ou essa ONG pode ter em fazer propaganda de todo esse assunto, em oferecer todos esses serviços para esses cidadãos. Além disso, com uma alegria e com uns vídeos muito... Finalmente conseguimos nosso objetivo. O que eu fiz foi ir diretamente ao Banco de Dados Nacional de Subsídios e ver quais subsídios essa associação recebe. Também é preciso lembrar que o governo tem dezenas de ONGs que colaboram com eles, entre elas uma que você provavelmente conhece bem, que é o Movimento pela Paz. Poxa! E a Liberdade?
Lembre-se, Pablo, cada vez que você coloca paz no nome de uma ONG, é mais 1 milhão. Correto, pois essa é a que tem na diretoria todos os socialistas históricos e alguns deles ainda em atividade no Congresso, inclusive. Vamos para Ruminha Rui, que chama assim porque termina mais rápido. Pois essa ONG Quanto recebe? recebe pequenas quantias de muitos órgãos nos últimos anos. Estamos falando de prefeituras como a de Madrid, de Fuencarral, de Múrcia, de vários lugares onde tem sede, mas, de repente, em fevereiro deste mesmo ano, recebe uma do Ministério da Inclusão, Seguridade Social e Migrações de 510 mil paus. Tudo bem? O que acontece? Que antes não passavam de 30 mil em todos esses, que são um monte. Por sinal, essa ONG recebe uma grana enorme. Eu nem sabia que existia, mas eles recebem muito dinheiro. Foram mais de 4 milhões nos últimos 5 ou 6 anos. De repente, aparece uma subvenção gigantesca que, como não poderia deixar de ser, está associada à regularização de 510 mil euros. Pelo visto, eles já tinham previsto que essa ONG aí iria se dedicar a essas atividades. E o que eles estão fazendo, basicamente, é dar dinheiro para que atuem como um escritório de facilitação dessa regularização pela qual o governo tem tanta pressa. Estamos falando novamente da mesma coisa. Estamos pagando de novo, mais uma vez, com dinheiro público e com dinheiro bastante opaco, porque essas ONGs não são exatamente um exemplo de transparência. Então estamos pagando interesses que desconhecemos. Podemos até suspeitar dos interesses eleitorais do governo, mas não sabemos para quem, por quê ou para que isso será usado. Claro, mas quando denunciamos em veículos independentes como este, que estão distribuindo certificados de vulnerabilidade como se fossem balas, sem revisar nem investigar nada, é porque, em troca, você recebeu 500 mil há 2 meses, não é? Essas coisas, claro, causa e efeito. No final, causa e efeito. Se você seguir a trilha do dinheiro, sempre dissemos isso. Eu e você. Sempre. Pegue o dinheiro, veja a sua origem, tente descobrir o destino, o que não é simples, e com essa rastreabilidade é possível entender o que está por trás disso. Bom, e eu tenho 2 pérolas dessas que o pessoal gosta tanto e Cambronero investiga. Uma delas me deixou maluco. 80 mil euros, leio textualmente, para avaliar a coleção de filmes em Moçambique. Como é que é? Filmes de quem? O que você acha disso, Karim? Então veja, acontece que em Moçambique, em 2019, tiveram a brilhante ideia, com todas as necessidades que esse país tem. Está no meio de uma guerra no norte, há uma pobreza infantil brutal, a mortalidade infantil é uma das mais altas do planeta. Enfim, um país como Moçambique realmente precisa de dinheiro para cooperação, pois um iluminado do seu governo decidiu criar o Instituto, vou ler para você, o Instituto Nacional de Indústrias Criativas e Culturais, o INIC. Pois bem, essa instituição pública, dirigida por pessoas que, claro, não passam fome, porque o porte deles já é considerável, e o peso, pois essas pessoas se dedicavam a conceder licenças de produções, direitos autorais e tudo mais, né? Pois a nossa AECID, mais uma vez, teve a brilhante ideia de doar 80 mil euros para avaliar, classificar e a expurgo de filmes rodados por meios moçambicanos ou em Moçambique. Mas por quê? Não sei se existe essa coleção de filmes e se há algum filme moçambicano que eles precisam avaliar, mas avaliar filmes? Para quê? Quem diabos precisa disso? Por favor. Ou seja, eles precisam inovar um pouco nos termos e nas justificativas, porque já estão perdendo a noção, sério mesmo. Sim, eles precisam inventar melhor, porque esse negócio de filmes de Moçambique é patético. Bom, e tem uma verba imensa que foi liberada há pouco, em janeiro de 2026, 15 milhões de euros. Isso é muita grana. Para o Fundo de Adaptação às Mudanças Climáticas. Palavra-chave: precisamos descobrir quem preside esse fundo. Com certeza é alguém do partido. Ótima pergunta, porque olhando o site do Fundo para Mudanças Climáticas ou Fundo para Combater as Mudanças Climáticas, a gente vê que há projetos em determinados países, por sinal bem estranhos, como o Paquistão. O Paquistão também tem um projeto de canalização de água. Você diz 15 milhões,
É preciso esclarecer que esses 15 milhões são uma contribuição voluntária anual? Por ano, todo ano? Quer dizer que todo janeiro saem contribuições anuais aos montes, entre elas essa de 15 milhões de euros, tem outra de tantos milhões de euros que a Cruz Vermelha recebe, outra que a Unihidiwa recebe, 9 milhões, por exemplo. Além disso, em janeiro há muitas contribuições voluntárias, somando centenas de milhões de euros para entidades cujo trabalho não conhecemos bem. Os projetos do Fundo de Adaptação à Mudança Climática são etéreos, ou seja, não se sabe muito bem o que são. Tem muita folhinha no site, muito verde, mas não há absolutamente nada que possamos tocar, que possamos auditar. Não há nenhum projeto concreto com notas fiscais, não há contas, não há absolutamente nada. É ou nada. Estamos dando de presente 215 milhões de euros. Vamos ver realmente se esses 15 milhões de euros chegam a esse fundo ou não chegam a esse fundo. Com certeza, a Receita certifica que saíram e não sabemos para quem, para que nem por quê. Portanto, se você usar as palavras-chave como mudança climática, gênero, resiliência, enfim, todas essas palavras e colocar uma quantidade de zeros atrás dos números, que é brutal. E isso, evidentemente, o que faz? Faz com que a gente tenha uma opinião cada vez pior sobre tudo isso. E é uma dinâmica, e além disso, que todos os governos ocidentais mantêm. Alguns deles, como a Suécia, já pararam com isso, e como os Estados Unidos, claro, mas a roda continua girando, continuam aumentando os valores ano após ano. É preciso lembrar que este ano, em cooperação, no ano passado, em 2025, foram 4 bilhões e 500 milhões de euros que a Espanha destinou para essa finalidade, e isso são 500 milhões a mais do que no ano anterior. Portanto, isso também está aumentando para compensar o que os Estados Unidos e países como a Suécia não estão doando. Deveríamos fazer o teste, Pablo. Pega a ideia e vamos desenvolver juntos. Montamos uma ONG, eu e você, em Sevilha, na sua casa, beleza? E que se chame Mudança Climática e de Gênero para a Resiliência Progressista pela Paz. Com essas palavras, dos 2 milhões por ano não baixa, né? Cara, no mínimo, precisamos de 2 pessoas e uma sede etérea, ou seja, vivemos no ar. Sim, tanto faz, fica igual. Realmente dá para ver como virou uma loucura esse monte de dinheiro, e isso também faz a gente pensar. Leve em conta que com tanta falta de transparência nesses órgãos e em outros, e também na cooperação, porque eles se beneficiam da presunção de bondade e da solidariedade internacional, no final, tem muita gente se aproveitando, muita gente tentando lavar dinheiro, porque no fim das contas a situação favorece isso e fica impune. Veja com que impunidade. Por exemplo, o governo diz que é legal o que foi feito de enviar dinheiro para a Polícia Nacional da República Dominicana e que, ao mesmo tempo, Bono seja a pessoa que se dedica a assessorar, entre aspas, e de graça. Ele não faz isso, já te digo, para essa Polícia Nacional. É uma coisa, é legal sim, mas é profundamente imoral e já deveria ser ilegalizado ou pelo menos auditado e que todo mundo responda pelo que fez. Negócios, senhores, são negócios. O PSOE se tornou uma fábrica de fazer negócios, de empresa, de colocar pessoas e de repartir o seu dinheiro, os seus impostos, para absurdos como os que contamos aqui de vez em quando. Pablo Cambronero, força, continue olhando, continue observando e pense seriamente nessa história da ONG falsa, porque, olha, ganharíamos mais do que aqui, você e eu, 1000 vezes. Bom, falsa ou não, tem uma coisa que vai me preocupar, que é a proliferação das baratas americanas em Sevilha. É um assunto muito complicado aqui. E olha, por que não criar uma ONG para combater isso? Eu deixo a ideia aí. Vai que alguém rouba a ideia, né? Que as baratas tenham uma morte digna, isso também é subsidiado. As baratas porque acabam morrendo pisoteadas, o que é ruim. Pobres criaturas, como elas conseguem fazer isso? Também contribuem para a mudança climática. É uma loucura. Se cuida, policial. Um abraço, um abraço. Obrigado. Se cuida, Albert. Prazer. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, no dia 1º de maio foi comemorado o Dia do Trabalho. Guerreiro sabe muito bem o que foi comemorado. É curioso que o Dia do Trabalho ou do Trabalhador seja comemorado justamente por aqueles que menos trabalham. Os políticos sem vergonha, corruptos, os encostados e todos aqueles que vivem de subsídios.
Bom, pelo menos trabalham um dia por ano. Querido José Luiz Rancânio, você comemorou o dia 1º de maio. Seja bem-vindo, como você está? Como vai, Albert? É um prazer estar com você e com todos os que acompanham o Confidencial. Eu comemorei o Dia da Comunidade de Madrid. Aproveito para parabenizar todos os madrilenhos. Também comemorei o batizado do meu neto. Eu ia arranjar um tempo, Albert. Quero dizer, vou ver se arranjo 10 ou 15 minutos e vou protestar contra os sindicatos. Os trabalhadores deveriam ter ido protestar contra a UGT e contra o pessoal das comissões obreiras. Que verdade diz o nosso colaborador do Confidencial? Que verdade diz Guerreiro? Eles não representam, Albert, absolutamente ninguém e muito menos os trabalhadores. Esses aí que não fazem nada. Eles não estão nem aí para os trabalhadores. São sindicatos do poder. O pior que um sindicato pode ser, o pior que um representante sindical pode ser, é estar aos pés dos poderosos, pois é nisso que o 1º de maio se transformou. Virou uma festa que precisa ser escrachada, porque vão lá aqueles que não trabalham e aqueles que tornam a vida impossível para todos nós que trabalhamos e muito. Sim, mas veja só, nós pagamos os milhões de dinheiro público que eles recebem e ainda por cima eles nos criticam. É algo tremendo. No dia 1º de maio, em uma manifestação patética, foi comemorado em Cuba. Vejam imagens de Raul Castro e seu neto. A pessoa que sabe se é o Raul Castro de verdade ou sócia, porque sabem que ele tem um sócia, que aliás é muito mais inteligente que o original, não precisa ir longe. É Zoé Valdez, nossa querida amiga e colaboradora. Querida Zoé, como você está? Muito bem, como você está, Albert? Como você está, Aracânio? E como estão seus confidentes? Meus confidentes já os peguei para mim também. Claro, são seus, assim como você é nossa. Ei, esse era o Raul Castro, real ou falso? Olha, esse é o verdadeiro, repara como ele está todo amassado. E vai chegar um momento em que eles vão se confundir. E você vai ver que, em uma dessas manifestações, os dois vão aparecer ao mesmo tempo. E é aí que a confusão vai começar. Além disso, olha só que nessa manifestação eles colocaram, o senhor postou nas redes sociais, um tio dele que morreu há 3 anos e que está em uma manifestação de um 1º de maio de 3 anos atrás. Olha só como eles são. Não me diga, eles colocam alguém que já morreu na imagem? Claro, eles fazem uma montagem e colocam o falecido que apareceu há 3 anos em uma manifestação. É que eu te digo... Por favor. Bom, Donald Trump nos deu esperanças novamente, mas claro, Trump é como é e às vezes fala demais. Ouçam ele. Obrigado. Cuba tem problemas? Terminar? Vamos terminar um primeiro. Eu gosto de terminar um trabalho antes de voltar. O que vamos fazer é voltar do Irã. É trazer um dos nossos grandes, talvez o porta-aviões USS Abraham Lincoln, o maior do mundo. Vamos fazer com que ele se aproxime, pare a umas 100 jardas da costa e eles vão dizer muito obrigado, nós nos rendemos. Vai ser assim, Zoe. Assim que o porta-aviões se aproximar, eles vão dizer nós nos rendemos. Vou te responder na moda, inshallah. Tomara? Tomara, tomara. Olha... O que eu gosto desse vídeo é como ela faz assim com as mãos. Você viu o gesto que ela faz? Ela diz o porta-aviões. Vai ser assim, olha, eu adoro tudo isso. E pronto, pronto. Eu adoro, eu adoro. Uma grande comediante, mas não como a que a gente tinha. Esse sim cumpre e cumpre de verdade. Vamos ver, tomara que com Cuba também cumpra. De qualquer forma, que paradoxo sou ao ver, hein? Celebrar em Cuba o Dia do Trabalho, em uma ilha onde não há trabalho, onde ninguém trabalha, onde as pessoas morrem de fome. Eu sei que às vezes Donald Trump nos deixa desesperados porque ele tem umas, vamos chamar de formas curiosas de agir. Sempre que estou em uma roda de conversa ou conversando com amigos, tento situar o personagem para eles. Digo, Donald Trump é uma pessoa já de idade, está na faixa dos 80 anos. Se não me engano, ele é um empresário típico da época da explosão de Wall Street e dos anos 80 e 90 nos Estados Unidos. Ele tem um jeito de agir muito parecido com o de um cowboy, mas não um cowboy do Texas, e sim um cowboy da cidade, sabe? E nesse sentido, o jeito dele é curioso. Agora, isso não tem que...
A política internacional de Donald Trump não tem nada a ver com a política internacional do Partido Democrata dos últimos anos. Eu não sei qual será a velocidade das mudanças ou como elas vão acabar acontecendo, mas eu fico feliz que Maduro esteja em uma prisão nova-iorquina. Fico feliz que a mudança tenha começado na Venezuela, porque quando a mudança começa é muito difícil pará-la. Logo surgirão movimentos internos, oposições fortes e poderosas na Venezuela, empresários e estudantes que vão sair às ruas. E espero o mesmo para Cuba. Donald Trump quebrou um silêncio de mais de 40 anos. Não é um silêncio. Ele quebrou uma espécie de falso consenso que existia internacionalmente para manter esses estados socialistas tirânicos que precisam ser derrubados imediatamente e por todos nós juntos. Você concorda, Zoé? Absolutamente. Além disso, olha, tem algo muito importante que Rancagno acabou de dizer, que é o silêncio sobre uma oposição que realmente existiu. Porque em Cuba nós realmente tivemos oposição, até mais antiga do que a da Venezuela. É uma oposição muito bem organizada, já foi dito o contrário. Quando houve uma brigada 2506, que foi tentar derrubar o comunismo em Cuba, desde os anos 60, é porque a organização vem de longe e é forte. E houve movimentos como o Movimento Cristão de Libertação, que tem 37 anos de fundação, cujo líder foi assassinado junto com um membro jovem desse movimento. Existe o Partido Republicano de Cuba, que tem 23 anos de fundação. Existe o FANTU, que é o Fórum Antitotalitário de Guilherme de Coco Farinhas. Existe o Projeto Emília, do Dr. Oscar Elias Vicente. Ou seja, em Cuba há uma grande quantidade de movimentos com projetos existentes para uma mudanças radicais, não para mudanças superficiais, nem nada disso. O que acontece é que, ao contrário da Venezuela, em Cuba não é permitido, primeiro, não é permitida a inscrição de partidos, e não é permitido que esses partidos participem das eleições. E isso também seria fatal, porque aconteceria o que aconteceu na Venezuela, que ir às eleições é legitimar uma tirania, no caso de Cuba, uma ditadura, no caso da Venezuela. E se me permite acrescentar, Albert, só uma coisa. Ele disse hoje, e tem toda a razão, que o movimento cristão é um movimento muito poderoso e muito influente na ilha de Cuba. Além disso, tenho plena certeza de que será um dos atores fundamentais do futuro político de Cuba. E daqui eu gostaria de dizer ao atual Papa, se eu pudesse ter um megafone, eu diria isso com um megafone na porta do Vaticano. Mas espero que ele use o YouTube, ou se não diretamente, que seus colaboradores o usem e assistam ao nosso programa. Que aprendam com o exemplo de João Paulo II, do Papa polonês, que ajudou com sua coragem, com sua força e com sua fé a destruir o comunismo da União Soviética e a reconstruir a democracia nesses países. Este Papa está obrigado, tem a necessidade, além disso, é um Papa norte-americano, conhece perfeitamente a situação cubana, ele tem a obrigação. Ele, como cristão, tem o dever de ajudar nossos irmãos cubanos, que, por sinal, estão passando por momentos muito difíceis. Qualquer gesto que ele fizer será muito bem recebido pela comunidade internacional. Mas sabe o que eu começo a pensar, Zoe e Albert? Que todos esses líderes internacionais parecem se incomodar em fazer qualquer gesto que possa ser interpretado como uma tentativa de suavizar a política de Trump. É uma situação, a desses líderes internacionais, muito infantil, hein? Muito infantil. Eles deveriam ouvir o professor universitário cubano que vive no Uruguai, exilado Ricardo Bilaomar. Essa mensagem se tornou viral. Em Cuba chora-se de pobreza. Chora-se de pobreza. Vocês não sabem o que é chorar de pobreza. Cuba é o inferno na terra. Cuba é destruir seus filhos, seus velhos. Tudo o que pode dar errado. Em Cuba, isso é 10 vezes maior. Os 10 primeiros minutos diários são para a criança, em qualquer nível. Meu filho mal sabia falar. Ele precisava ver o noticiário para debater uma notícia, que tinha que passar por 3 filtros. A notícia que fosse: superioridade do socialismo. Confiança na revolução e nos líderes. O outro não me lembro.
e todos iam falar de um ciclone. Diziam que se esse ciclone tivesse passado no Uruguai, digamos, não sei, com um governo capitalista, não teriam a atenção que temos. Por outro lado, aqui, nenhum cubano ficará desamparado. Perdemos tudo. Cuba é um país quebrado. O país se perdeu, o território, porque não há onde plantar tudo. Seca, contaminação, um verdadeiro mágico. Perdeu-se a nação, perdeu-se a identidade, perdeu-se o costume. Você não tem acesso ao que costuma consumir e não consegue obter. Perdeu-se a humanidade. Porque você tem que gastar 9 horas para conseguir um pote de água. 9 horas. Fazem fila para ver o que você compra. Vão a um lugar se não tem como cozinhar. Meu tio foi enterrado, desabou. Entende? Enterrado em valas comuns. E quando saímos para protestar, aí está preso, 20 anos, os que saíram para protestar, porque não restava nada, porque tinham perdido tudo. Cuba vai se recompor quando o homem puder ser digno, ter liberdade. Abaixo o comunismo 1 e 1000 vezes. Pátria e vida. Obrigado, Uruguai. Pátria e vida, como isso é difícil. Mas é importante que recebam essa mensagem aqueles que ainda falam de intervenção dos Estados Unidos em Cuba, Zoe. Ainda ouço loucos que falam sobre isso. Eu fico com muita pena desse senhor, porque eu já estive nessa situação, em feiras do livro, em conferências na Galícia, no Faro de Vigo. Eu fiz uma conferência que se chamou Cuba Antes e Depois. E a polícia teve que me tirar pela porta dos fundos porque me atacaram com paus e pedras por mostrar a realidade do que tinha sido Cuba antes de 1959. E o que era no momento em que eu estava dando a palestra, mas eu tenho que dizer uma coisa. No brasão de Cuba lê-se Deus, Pátria e Liberdade. Essa é a frase. Pátria e vida é uma frase que Fidel Castro disse no ano de 99. Eu sei que tem uma música que a colocou na moda, mas eu também já estou cansada dessas musiquinhas. Eu acho que nós, cubanos, temos que colocar ideias nas nossas realidades, e colocar história nas nossas realidades, e colocar símbolos nas nossas realidades. Deus, Pátria e Liberdade, disse José Martí. Porque primeiro vem a liberdade. Porque pátria e vida. Sabe por que Fidel Castro falou isso? Procure no YouTube e verá o discurso em que Fidel Castro disse isso. Porque pátria e vida para Fidel Castro era pátria e abaixo o bloqueio. Lembre-se de que eles tiram vantagem de todo mundo. Eles tiram vantagem de todo mundo e se beneficiam de tudo. Quanto ao Papa, é melhor que ele não se envolva. Porque ele já se envolveu. E soltaram 2.000 presos comuns, confundidos com presos políticos. Se continuarmos dizendo liberdade para os presos políticos, com o que eu concordo, vamos acabar nos limitando a isso de liberdade para os presos políticos, não liberdade para o povo de Cuba, que também está preso, que também está encarcerado em uma ilha-prisão, uma ilha comunista totalitária, que é uma prisão maior. O protesto da água das praias, e tem mais prisões do que praias. Existe um mapa, contem a quantidade de prisões que há em Cuba, e contem as praias que há em Cuba, para o povo. Isso. Acredito que isso precisa mudar já, porque não podemos continuar mandando mensagens falsas, com reggaetons, com artistas de reparto, com musiquinhas. Porque isso, eu nunca vi um iraniano fazendo reggaeton. Eu nunca vi um tibetano fazendo reggaeton. Então, por que nós, cubanos, temos que nos diluir, nos referenciar, nos minimizar a um reggaeton para agradar todo mundo? Não, se você não gosta da minha liberdade, azar o seu. É a minha liberdade. E eu vou falar como é. Deus, pátria e liberdade. Se você não gosta da minha liberdade, azar o seu. Essa é a frase que fica bem clara. Albert. Diga. Se quiserem, podemos encerrar o assunto. Que verdade. O comunismo é o inferno na Terra. É uma definição perfeita do que é o comunismo. E eu quero retomar o que a Zoé disse. Eu acho que em Cuba chegou o momento de passar a ação
E quero lembrar a todos os portais de notícias e principalmente a todos aqueles que falam tanto de direitos humanos, que quando os direitos humanos são pisoteados, a dignidade de um povo é esmagada. Deixa esse povo morrer de fome. As forças de outros países ou de outras nações estão legitimadas para intervir. E o que eu peço já é a intervenção direta dos Estados Unidos na ilha. E que acabem de uma vez por todas com isso. Não podemos continuar com esse circo por mais um ano, e mais outro ano, e mais outro ano. Chega um momento em que é preciso tomar medidas urgentes, porque se isso não for feito, o problema pode continuar por mais alguns anos. Falei isso para a Zoe antes do programa começar. Cuba não aguenta mais 2 ou 3 anos. Cuba vive situação limite. É uma situação de necessidade humana extrema. É que todas as potências ocidentais já deveriam ter intervindo. Deveriam ter tirado o tirano, os sátrapas e seus cúmplices e restaurado a democracia da forma mais básica em Cuba. Porque é preciso alimentar o povo. Porque é preciso recuperar a dignidade humana deles já. Intervenção já, nós 3 concordamos. E, além disso, tem que ser feito antes que Trump saia, porque com Biden, com Obama, com Clinton, isso teria sido impossível. Pelo contrário, lhes davam milhões. Bem, permitam-me, da República Dominicana recebemos 2 fotografias tiradas no dia 30 de abril. É um avião do governo espanhol, um Airbus, do Reino da Espanha. As fontes que tiraram a foto na Dominicana nos perguntam se a rainha ou o rei estiveram por lá em viagem oficial. Bem, nem o rei, nem a rainha. Vamos ver quem me explica isso. Quem pegou um Airbus imenso para ir à Dominicana foi o ministro das Relações Exteriores, Álvares, segundo conseguiu apurar este programa. Partiu da base de Torrejón no dia 30 de abril, com destino ao Aeroporto Internacional das Américas. Para quê? Para visitar o ministro das Relações Exteriores dominicano e dizem que para preparar uma cúpula ibero-americana que acontecerá em novembro de 2026, essa cúpula medíocre para a qual chamaram a Adelcy Rodrigues dispensa comentários. Bom, já faz 1 ano que o Vox denunciou voos secretos com esse Airbus da Espanha para a República Dominicana e perguntou o que levavam, o que faziam, e não obteve resposta. É o Airbus da Força Aérea Espanhola, matrícula 4A5102. Vocês realmente querem me fazer acreditar que Álvares, o ministro, para falar sobre qualquer coisa, precisa levar um Airbus? A questão, Rancânio, é o que eles levam e trazem de volta? O que eles levam e o que trazem? Por que um Airbus? Porque esse segredo todo, como é possível que talvez estejam levando parte do que supostamente roubaram e a gente não saiba o que é e ninguém diga nada? Olha, Albert, acabei de ler que na Espanha há quase 3.700.000 funcionários públicos. Estamos começando a ser um país parecido com os países comunistas, onde parece que só existe emprego público. Esses caras já se comportam sem disfarçar como verdadeiros autocratas. Eles acham que os recursos públicos pertencentes a todos os espanhóis são deles. Nós não somos nem sequer súditos, somos algo pior do que súditos. Somos ralé, ou uma classe à qual eles têm que impor normas e leis, mas se comportam de uma maneira claramente autocrática. Em qualquer democracia avançada, os recursos públicos são utilizados de maneira escrupulosa, submetidos a regras rigorosas de transparência. Não pode ser que um primeiro-ministro britânico use um voo comercial regular com sua família para passar férias na Espanha. E que nós utilizemos os recursos públicos como se nossos políticos fossem os sultões do Marrocos. Nunca dito de forma mais apropriada. E este é um exemplo. E além disso, gostaria de lembrar o que tantas vezes dissemos aqui.
Não sei quando, mas em algum futuro próximo, quando começarmos a limpar a administração pública, levantarmos os tapetes, começarmos a tirar os entulhos, tudo, todo o lixo que existe. Todos os cúmplices que colaboram vão ter que dar explicações. Os funcionários e os militares não precisam cumprir normas nem ordens ilegais. Mas como nós, espanhóis que pagamos o salário desses políticos, não sabemos para onde ou por que viajam. E quanto gastam em suas viagens? Nem o que levam, nem o que levam. Nem levam. Em porões de um Airbus para levar um ministro das Relações Exteriores que não é necessário. Para isso existe o Falcon. E depois permitam-nos, estamos aqui para contar o que outros não contam. Vejam, a Tele5 contou a notícia da mulher degolada em Esplugues, perto de Barcelona, desta forma. Novidades sobre o assassinato da mulher nesta manhã, em plena rua, em Esplugues de Llobregat, em Barcelona. O informativo Tele5 teve acesso às imagens do agressor pouco antes do ataque. Aí está ele gritando com os vizinhos e jogando pedras neles. Inclusive, vemos ele com a faca com a qual, minutos depois, assassinou a facadas uma jovem que caminhava pela rua. Testemunhas afirmam que ele gritava o nome de Allah e que qualquer um poderia ser vítima. Os moços já descartaram totalmente por ora tratar-se de violência machista. Ora, só faltava essa. E também vão descartar que seja um ataque jihadista. Toda vez que algo assim acontece na Espanha, toda vez que alguém, um lobo solitário radicalizado pelo jihadismo, mata alguém, dizem que a pessoa tem problemas mentais. Portanto, não classificam como assassinato jihadista, não levam para a prisão, mas sim para um centro psiquiátrico, como o de Algeciras, e deixam ele lá por alguns anos. Ou seja, nunca é considerado um ataque jihadista, para que não entre nas estatísticas e para não provocar a ira dos milhares e milhares de muçulmanos, muitas vezes de origem magrebina, síria ou argelina, que sem antecedentes criminais estão chegando à Espanha e sendo nacionalizados. É como fechar os olhos para não ver a floresta só porque há uma árvore na sua frente, Zoe. É não querer enxergar a realidade. E a resposta é que há mulheres que morrem por causa dessa decisão. E ainda bem que na Espanha, pode-se dizer na televisão, mulher assassinada. Aqui na França já não se pode dizer isso. Quando está ligado a uma frase que vem junto de Allahu Akbar, dizem o agressor e a agredida. Não se pode dizer porque até que a investigação seja verificada, não se pode dizer a verdade. Então não se pode dizer nem assassinada nem assassino. Não se pode dizer nada além de agressor e agredida. Isso na imprensa oficial. Se você posta isso no YouTube, eles removem seu vídeo. Assim estamos na França. Há um professor, isso nós já conversamos, Samuel Paty. Há outro professor também, mas a esse cortaram a cabeça dele em plena rua. A cabeça rolou na frente dos alunos. Foi o pai de um dos alunos que mandou o filho fazer isso. Só porque esse homem ensinou aos seus alunos o que tinha acontecido no Charlie Hebdo com aquelas caricaturas, não é? Então, como você pode imaginar, isso acontece muito rápido. E com a invasão que estamos vendo na Espanha, que estamos vendo nessas filas para se naturalizar, isso vai acontecer ainda mais rápido. E vai acontecer, porque além disso, lembrem-se que o objetivo deles é a Espanha. Eles já disseram, claro, tomar a Espanha, recuperar a Espanha. É o que eles dizem. Então, é assim que estamos em relação ao Alvarez. Alvarez é um sem-vergonha. Alvarez me enganou com os presos políticos cubanos. Ele me chamou quando trabalhava aqui na embaixada, quando já era embaixador, porque antes ele tinha sido delegado cultural, para me perguntar, em um almoço, tete a tete, só ele e eu, o que eu queria. Falei para ele, o que eu quero? Não, o que você quer? Porque em breve vou para a Espanha me anunciar com toda a pompa. Eu disse, não, para mim nada, é por Cuba.
para Cuba. Eu quero a liberdade desses presos políticos. E dei nome e sobrenome e entreguei uma carta ao assessor dele. Uma carta com nomes naquele momento dos presos que ainda estavam lá. Desses, 3 já saíram, foram soltos com licenças extrapenais. Ele é um sem vergonha. E quando ele tira pessoas de Cuba para a Espanha, são todos supostos ou presumidos opositores, com uma linha socialista muito bem definida. Muito bem definida. E não vou citar nomes, mas eles estão aí. E Albert, Zoe, se me permitem, eu recomendaria a todos os veículos de bastidores que voltassem a ler, tenho certeza de que muitos já fizeram isso, 1984 de George Orwell, porque é profético. A Zoe dizia que eles começam a modificar, que precisam destruir a linguagem. A linguagem é uma das ferramentas fundamentais para defender a verdade. É uma das ferramentas fundamentais da dignidade do ser humano, de podermos nos comunicar, de não permitir que o engano ou que a mentira nos atravesse. Então eles precisam destruí-la. Lembrar o que aconteceu no Reino Unido. Durante anos, a promotoria ocultou deliberadamente agressões a menores britânicas por grupos de paquistaneses. E a razão que se dava para esse tipo de atitude, que para mim simplesmente parece desprezível, era que não se devia gerar ódio contra populações diferentes. Mentira, estamos diante de uma estratégia de desproteção. O que fazem é não proteger seus cidadãos. E fazem isso de maneira intencional, porque querem destruir nossas nações. Vamos ver se já estamos conscientes. Temos uns caras que querem destruir nossas nações. E quando digo nossas nações, querem destruir nossa cultura. Querem destruir nossa fé. Querem destruir nossa forma de entender a liberdade. Porque eles não têm nossos conceitos, eles não têm a forma de conceber o mundo que nós temos. E se não tivermos consciência de que estamos em um combate contra agressores que querem nos eliminar, vamos passar por maus bocados, Zoe, Albert, mas muito maus mesmo. É preciso agir. Olhem, há detalhes, isso da linguagem que a Zoe e o Rancanho mencionaram. Ouçam a televisão espanhola como se nada fosse, falando numa competição mundial de atletismo. Claro que sim, parabéns a todas as atletas e aos atletas espanhóis. Vamos ver, você poderia colocar de novo, Guilherme, por favor? Claro que sim, parabéns a todas as atletas e aos atletas espanhóis. A todas as atletas e aos atletas. Você conhece muitos atletas, Rancanho? Não, eu não conheço. Não, eu não conheço nenhuma. Não conheço nenhum atleta. O que eu conheço mesmo é muitos idiotas. Muitos idiotas. Sim, mas cuidado que isso não é por acaso. Olhem, Vitor Quiles, vocês sabem que ele teve um confronto com Begônia Gomes, ele simplesmente tentou perguntar e Begônia Gomes se fez de ofendida. Quase fizeram um mata-leão no Vitor, cortaram o oxigênio dele por trás. Bom, a vítima é a Begônia, não o Vitor. Ouçam a Maria Jesus Monteiro. O assédio ao qual a Begônia Gomes é submetida por ser a esposa de um presidente socialista. Só por isso. Outra coisa são os textos da sua língua. Ao terminar de dizer isso, que são para psiquiatras e médicos, eu já não consigo. Zapatero mantém a ordem da Moncloa, que pareça que Begônia é uma vítima, mesmo que ela seja a culpada pelo assédio. E eu daqui faço um apelo ao Feijó, especialmente, e aos que o apoiam nos meios de comunicação que digam chega, chega de insultar o presidente do governo. Parem de insultar o presidente do governo nas ruas e cidades pequenas. Isso é uma vergonha. Assim como quero dizer que nem o Sursum Corda vai nos convencer e vai me convencer de que Begônia Gomes foi uma mulher do presidente do governo, que fez o que todas fizeram, trabalhar, ter uma ajuda, ter um apoio. Ninguém vai me convencer do contrário.
Ninguém vai me convencer porque eu sei disso como ninguém. Eles mentem com muita facilidade e reparem nos silêncios, no tom, cada reação é muito importante. Bom, preparem-se. A presidenta da Associação de Imprensa de Madrid é Maria Rey. Ela trabalha na Telemadrid atacando Vitor Quiles. Uma jornalista faz perguntas, mas não é o centro nem o foco do objeto de interesse, e quando se torna isso, é o primeiro elemento pelo qual se quebra o código deontológico. Quero esclarecer isso. Políticos podem dizer o que quiserem, respeito total, mas cabe a nós, jornalistas, definir o que é jornalismo. Porque também temos dignidade profissional e quando alguém ultrapassa os limites para buscar seu protagonismo e seu negócio, quem está colocando em risco a nossa dignidade como profissão é ele, aquele que se diz colega, mas que de forma alguma é. É um ativista e não é um jornalista. E eu digo isso aqui e direi sempre que for necessário. Peço desculpas se estou excedendo minhas funções, mas me sinto envolvida como apresentadora, jornalista com 35 anos de carreira e presidenta da Associação de Imprensa de Madrid. Me sinto envolvida e denuncio mais uma vez que isso não é jornalismo. Vou dar outro exemplo pegando do colega Fernando Gareia, que a essa altura... Não que seja necessário continuar ouvindo. Agora, Zoe, você que é minha colega, a quem distribua carteiras de imprensa, não importa estudar 5 ou 6 anos na faculdade e trabalhar em um veículo de comunicação. Você não é jornalista se aqueles que representam a profissão não te dão o aval, ou seja, você não é obediente ao regime e faz as perguntas certas. Me parece tão perigoso para você e para mim o que eles estão dizendo. Já vimos isso em ditaduras anteriores, não é? Sim, é muito perigoso. Primeiro quero esclarecer, porque não ficou claro no que falamos anteriormente, que Álvares não deu a liberdade, não conseguiu a liberdade desses 3 presos políticos mencionados. Foi por outro caminho que eles foram libertados. Ele não ligou para isso nem um pouco e nunca mais tive notícias dele. Bom, em relação a isso, Albert, olha, ela está dizendo categoricamente que uma pessoa que estudou jornalismo, porque ela mesma diz, porque ela é a chefe, já não é mais jornalista. Ou seja, essa é a linha desse pessoal. Eles tiram e colocam conforme o que lhes convém ou não. E o que é incrível é que tudo isso e mais foi feito com ministras de outros governos. Foi feito com Ana Botella, foi feito com várias outras mulheres. E ainda pior, porque até cuspiam nelas, batiam nelas e puxavam o cabelo delas. Ou seja, tudo isso aconteceu. E pior, muito pior. Agora, dito isso, eu acho que é preciso ter muito cuidado, porque eles mesmos estão criando, preparando essas coisas para que esses motins aconteçam, para eles desviarem a atenção e fazerem esse jornalista que eu admiro muito, né, o Vitor Quiles, cair nesse tipo de armadilha, Mas sabe o que acontece? Que já na Espanha está acontecendo o que aconteceu em Cuba. Já não há caminho de saída. Ou seja, faça você o que fizer com honestidade. Você está sempre caindo na armadilha deles, porque eles têm armadilhas para todas as situações, para todas. Não queria que se falasse sobre o caso Aldama, não queria que se falasse disso ou daquilo, e ela mesma armou, ela mesma. Porque como é possível que essa mulher, que para entrar em um tribunal quase entra de burca, e agora aqui está assim tão à vontade em uma cafeteria, tudo isso foi manipulado por eles mesmos para que Vitor Quiles caísse nessa armadilha. E sem escolta, que é o que mais surpreende. Você me deixa porque eu penso como você, Alberto. Acho que as declarações dessa senhora são de uma gravidade extrema. Essa senhora é um exemplo claro de todas as pessoas que vêm fazendo trapaças e fortalecendo um regime corrupto durante anos. Esses cúmplices do silêncio, da corrupção, do establishment, são tão culpados quanto aqueles que praticam a política que nós condenamos. Já se perguntou essa senhora por que os jornalistas passam 4, 5, 6 anos sem que nenhum deles faça perguntas? Esses grandes jornalistas
Nenhum perguntou à esposa do presidente, pois isso era parte de suas obrigações judiciais. Por que não faz isso? Por que não perguntam? Por que silenciam? Por que afastam os jornalistas? Victor Quiles pode te agradar mais ou menos? Estamos no século XXI. O jornalismo evoluiu. Os meios de comunicação mudaram. Victor Quiles é um jornalista mais teatral, mais cinematográfico, mais audiovisual, mas ele tem toda a liberdade para exercer sua forma de entender o jornalismo. É curiosa a hipocrisia desses fariseus. Há alguns anos, quando essas perguntas eram feitas pelas televisões contra líderes políticos da direita, eram considerados jornalistas destemidos, humoristas, pessoas com uma grande capacidade crítica. Naquela época eram paladinos da liberdade e agora são praticamente fascistas. É extremamente grave ver o que essa mulher disse, representando como representa os jornalistas. Eu diria para ela que basta tê-la ouvido e, se depender de mim, eu começo a financiar 250 mil Victor Quiles. Bom, sobre o Victor, escutem, tem muitas mensagens, separamos algumas aqui da Anabel e do Pepe. Albert, como podemos ajudar o Victor Quiles? Não entendi. Por que não se pode perguntar livremente para uma pessoa que está na rua, mesmo que seja a esposa do presidente? Por que não se pode perguntar para outras esposas de presidentes do governo? Estão apontando para o Victor Quiles na televisão pública, dizendo que ele está almoçando com alguns senadores do PP, estão colocando ele na mira, estão colocando ele como agressor para criar mais uma cortina de fumaça por causa das declarações de Aldama e Couto no tribunal. Olhem, Maria Rei, que é presidente da Associação de Imprensa de Madrid e está na Telemadrid, quero repetir, eu a conheci, trabalhei com ela na Antena 3, ela se separou de Manuel Campovidal, etc. Ela é uma boa jornalista, mas o que ela faz eu não entendo. Aqui nós a criticamos por exemplo, passar pano para a Begônia Gomes dessa forma. Eu só dizia que, diante do que ouvimos recentemente, entendo perfeitamente a dor do presidente do governo. Como sua esposa foi citada, ela deve comparecer ao juiz amanhã, mesmo ele estando certo de que ela não teve intenção. Além disso, eu também acho que ela não tinha nenhuma intenção de... Eu acho que ela cometeu alguma imprudência e vamos ver se houve algum crime. Mas que tudo isso sempre nos leve à mesma reflexão pública, tanto da presidência do governo quanto do Ministério da Justiça, de que há juízes que estão brincando de ser políticos, me parece muito perigoso. Ou seja, a Begônia Gomes talvez tenha cometido alguma imprudência, mas não tinha a intenção. Bom, ela também cometeu uma grande gafe em 2 de maio, essa... Resumindo o que aconteceu no ato com o qual todos os anos se inicia a festa de 2 de maio, que é essa homenagem às vítimas dos que caíram naquele levante contra as tropas de Franco, uma homenagem sempre celebrada no cemitério da Florida e sobre a qual já podem nos falar. O 2 de maio celebra as tropas de Franco. Bom, quando estão obcecados com Franco, Zoe, Franco aparece para eles o tempo todo, você já sabe. É quase uma doença, não é? Que nível, Maribel, pelo amor de Deus. Que nível, mas que nível tão baixo desse pessoal. De verdade, eu fico com vergonha, porque além disso, olha, eu acho que nem é um ato falho. Eu acho que ela acredita piamente que isso teve a ver com Franco. Mas esse é o problema. Que não sabem do que estão falando, não conhecem seu país, não conhecem sua língua, não estudaram, não se interessam por nada. Se interessam por estar ali com a pretensão de apresentar algo que eles mesmos não sabem o que é. É um nível que de verdade me dá vergonha alheia. Vergonha alheia é o que eu sinto. Sim, mas vocês não percebem, Alberto. E além disso, esse fiozinho, esse tipo de cheiro de moralismo contínuo, desse tipo de jornalistas, que muitas vezes eu nem considero jornalistas, que têm uma vocação frustrada de sacerdotes ou padres porque adoram fazer sermões. Alberto, eu não sou jornalista, mas como sou um homem livre, posso dar minha opinião sobre o que eu quiser. Acho que jornalistas existem para dar notícias. E eles podem fazer avaliações, mas estão aí para dar notícias. E as notícias são o que são. Os fatos não se criminalizam, se contam. E ponto final.
E depois eu gostaria de lembrar a jornalista, porque quem me ensinou isso foi meu professor de história, senhor Manuel, que o jornalismo é uma profissão que exerce a crítica. E que a crítica, por definição, por conceito, do ponto de vista filosófico, metafísico, só é exercida contra o poder. Contra quem exerce o poder. Contra aqueles que têm instrumentos para se impor aos outros. Vamos ver se entendemos o que é exercer a crítica e se já dizemos claramente para o pessoal de esquerda que está no poder há mais de 8 anos neste país. Que eles não são a oposição, que eles são quem manda, que eles são os poderosos, os mais poderosos deste país. Infelizmente. Bom, vou contar uma maldade para vocês. Eles estão em campanha na Andaluzia e Juanma Moreno, que vai ganhar. Resta saber se ele terá a maioria absoluta, mas vencerá. Claro, com Maria Jesus Montero ele ganha facilmente. Ele fez algo muito típico de ditadores. Na verdade, se Bukele fizesse isso, ele seria muito criticado. Olhem, escutem essa música. É Andaluzia. A terra e o mundo. No quilômetro dele. É a campanha eleitoral, é a música da campanha do PP. Bem, pois segundo este programa conseguiu apurar, quem canta é ele, o presidente da Junta da Andaluzia. Perguntaram para ele, algum colega vazou a informação e ouçam o que ele diz quando perguntam para ele. Há muitos comentários nas redes sobre a voz da música da campanha ser sua. O que acham? A voz é dele? Bom. A voz realmente parece bastante, mas vamos ver. Quer dizer, o vamos ver é porque eles vão tornar isso público a qualquer momento hoje. Ouçam de novo porque ele canta melhor do que governa. Ouçam. É a Andaluzia, a terra e o mundo. Bom, eu proponho que ele também faça os telejornais da Canal Sur, que protagonize tudo na Andaluzia, que é algo muito típico de quem tem maioria, não é? José Luiz, o que você acha? É que você percebe, Alberto, que não dá para trabalhar com cultura. Surgem concorrentes de todos os lados. Aparecem políticos músicos, políticos atores. É impressionante isso do Juanma. Juanma Moreno, por qual partido mesmo ele vai se candidatar, Alberto? O PP, cara, o PP. É que às vezes quando eu ouço ele falar, não sei se ele está se candidatando pelo Partido Popular ou pelo Partido Socialista. Com a candidata Guardiola acontecia a mesma coisa. Já que estamos falando mal, vou te contar outra. Você percebe que tipo de pop ela faz, né? Esse pop baunilha, bem suave. É que eu não sou nada desse tipo de pop. Eu sou de uma geração bem mais cruel e dura. É que pra mim parece um pop baunilha. Não, desculpa, Moreno. Você não está indo pelo caminho certo na música. Você já viveu coisas parecidas, hein, Zoe? Tudo virá a seu tempo, porque eles estão seguindo o mesmo caminho dos reparteros de Cuba, dos reggaetoneros. No ano que vem, ele vai virar reggaetoneiro. Você vai fazer reggaeton com folclore e tudo isso. É que tudo é um folclore que me dá agonia, de verdade dá agonia. Isso era quando as crianças eram pequenas, que você se aproximava e minha filha ficava assim. Isso é o que me dá agonia. Quando eu vejo eles, isso, como assim, de sobra? Porque como você pode dar uma resposta dessas? Já veremos. Mas quem é você? Você é um servidor do povo. Você vai ser eleito. Você não é um cantor. Você não é Luiz Miguel. Você não é Júlio Iglesias. Eu queria ser o Luiz Miguel. Mas quem é você, senhor? Acorda desse letargo, você tem que se entregar de verdade. Mas como? Isso a gente vai ver. Mas que além disso, que arrogância é essa, pelo amor de Deus? É que estava fazendo campanha, você não percebeu que fazia o mesmo que os músicos fazem? Estava preparando o lançamento do LP, é de dar vontade de sair correndo? Permitam-me ser um pouquinho pedante. Mas quando Sócrates, Aristóteles, Platão não eram democratas, eles usavam esses exemplos de populismo, que eram aqueles que eles consideravam nocivos e que eram essenciais ou intrínsecos ao sistema da democracia. Bom, mais um. Albert, para que não haja mal-entendidos, eu sou um democrata militante, mas militante mesmo. Eu sei. Mais um. Sanches na floresta, se molhando, encharcado pela água, mandando uma mensagem no TikTok. Escutem, vejam.
Oi, vocês já ouviram alguma vez aquela expressão de encharcados até os pés? É isso. E de cima também. Se foca nos pés, se foca na cabeça. Um caminho muito legal hoje. Tudo para aparentar que está bem de saúde quando está sendo tratado por 40 médicos, triplicou a equipe médica na Moncloa. Vocês já sabem, porque ele é um hipocondríaco obsessivo, tenha ou não alguma coisa, e eu tenho certeza de que ele tem. Isso também é muito típico de autocratas, não é? É quase do manual do autocrata. Essa gentalha realmente me irrita. Eu acho que devem ter a sensibilidade ainda menor do que a minha. Você viu como ela mudou a voz? Sim. Ela fez o soluço Moncloa. Sim. Ela está atuando. Ela está atuando e, além disso, a chuva. De novo, né? O começo da voz, o que ela diz. Vamos ouvir? Olá? Olá, vocês já ouviram aquela expressão encharcados até os pés? É verdade, não é ele, é um ator. Quero te dizer que esse é o melhor programa de comédia que a Espanha tem agora. O seu. Porque, olha, toda vez que eu venho aqui com esse pessoal, eu morro de rir. É que você percebeu o nível, como ele vai colocando, Haqqani, você sabe mais do que eu sobre isso. Ele vai colocando a voz de forma dramática. Sim. O que acontece é que, como ele não é ator profissional, dá para perceber que está forçando. Mas ele tenho certeza que tem um coach, um treinador que está dizendo para ele como tem que atuar. Mas reparem como é perverso esse negócio dos tiranos, dos autocratas. Eles têm que parecer pessoas comuns do povo, que fazem exercícios, que se molham, que saem para aproveitar um dia no campo. Mas o que eles não contam para o povo é que saem com 250 policiais para dar uma volta. Que usam 400 carros de recursos públicos, que ganham uma fortuna, que tomam decisões sem se importar com quais são as consequências econômicas. O que os tiranos fazem é isso de parecer humano, mas só um pouquinho. Eu entendo a cada dia que, olha, eu começo a ser um cristão, sou um democrata militante e agora começo a ser um cristão militante. Cada vez entendo melhor Jesus Cristo, nosso Senhor, quando entrou no templo e ficou irado. É que ele tinha razão. Eu entendo ele perfeitamente. Eu te entendo. O pior é que, além de tudo, quem paga por isso somos nós. Bem, sobre o governo, Carlos Júlio e Poncho do Reino Unido. Pedro Sánchez não pode ser julgado pelas leis espanholas. Porque se tentarem julgá-lo, com toda certeza, a parte do governo que deveria fazer isso vai conceder indulto a ele, ou seja, não vai julgá-lo. Essa pessoa não vai para a cadeia. O globalismo, a partir da Espanha, que é de onde Alexander Soros, o filho de George Soros, dá as ordens a Pedro Sánchez e para esse grupo de presidentes inimigos. Surpreendente que a República Dominicana e o governo tenham enviado uma representação oficial, que foi o ministro da Justiça, Antoliano Peralta. Muitos aqui ficaram surpresos porque se supõe que fazemos parte do escudo das Américas com Donald Trump como aliado e que estamos claros nessa posição de países democráticos, de governos democráticos. Coldo e Ábalo são uns sem vergonha, são uns traidores da pátria, principalmente quando tem tudo a perder, como o pessoal da UCO já demonstrou. Amigos, Júlio nos ligava da República Dominicana e Davi fala sobre Soros. Não está nada claro que Soros seja judeu. O que está muito claro é que isso serviu de álibi para ele, para burlar a lei, para não ser julgado nos julgamentos de Nuremberg, nem nos processos contra os nazistas. E talvez para circular em algum meio onde era interessante para ele passar essa imagem. E sobre as ONGs que falamos muito com o Pablo Cambronero, né? O amigo Diego foi pedir emprego em uma ONG. Acabei de ouvir o editorial de hoje sobre as ONGs, sobre a Axen. Eu estava lá ao vivo. Funciona como uma empresa de trabalho temporário, porque estou procurando emprego, fui lá na época. Eles pedem seus dados, como qualquer empresa de trabalho temporário, o currículo, te oferecem cursos de formação profissional, ali não aparece ONG. Qual é a sua experiência, Zoe, com as ONGs? Muito ruins, mas devo dizer que tem uma que é a pior, que na minha opinião é ainda pior.
que é a França Terra de Asilo, porque a França Terra de Asilo tem uma grande quantidade de advogados para todos esses imigrantes que vêm aqui para a França para atendê-los. Aqui com os cubanos há um problema enorme. Por exemplo, os jovens do 11J, do 11 de julho de 2021, que tentaram sair de Cuba pela rota da Rússia, pedem asilo político aqui, imediatamente são internados em centros de detenção. E quando com a França Terra de Asilo tentam fazer gestões, que além disso você tem que conseguir um advogado extra, eles têm advogados, pois quase sempre o tratamento é absolutamente diferente, classista, você não... Ou seja, são os únicos que vêm fugindo de uma tirania. E tratam eles como se não tivessem absolutamente nenhum direito ao asilo político. E essa é a experiência que eu tive com mais frequência, mais intensa. Nem todos dentro da ONG são iguais. Alguns até tentaram se diferenciar, fazer outro tipo de trabalho e foram expulsos. E isso é muito terrível, porque estamos vendo que até essas organizações, das quais a gente nem faz ideia que existem, eu só fui saber delas por causa do caso dos jovens cubanos. Eles estão discriminando por ideologia e por conta da Agenda 2030. Existe uma ONG chamada Conferência Popular para os Palestinos, com sede na Espanha. Um dos seus chefes pegou uma flotilha e foi em direção a Gaza. Eles sabem que 22 barquinhos foram detidos quando ainda faltavam 1.000 quilômetros para chegar em águas internacionais perto da Grécia. Bem, entre os detidos está um espanhol chamado Saif Abuquessé. Ele lidera essa ONG e, segundo os Estados Unidos, é uma organização terrorista que patrocina e financia o Hamas. Conferência Popular para os Palestinos no Exterior está na lista de grupos terroristas, uma fachada, segundo os Estados Unidos, para lavar dinheiro do Hamas. Já prenderam membros dessa organização na Tunísia e em outros países. Sanches, como se nada tivesse acontecido, ele publicou uma mensagem pedindo a libertação do nosso espanhol detido. Bom, agora já podem fazer flotilhas, não há nada a fazer, né? Rancanho. Não, e além disso, eu já disse várias vezes no seu programa, Albert, as ONGs são mais uma indústria mercantilista subsidiada, muito parecida com a indústria do entretenimento, exatamente igual à indústria do entretenimento. Tem um objetivo claro, que é ganhar dinheiro, que ainda por cima tiram dos recursos públicos, ou seja, dos nossos bolsos. E, portanto, consideramos que esse é o seu objetivo, não é outro, não tem outro objetivo. E, além disso, é uma forma disfarçada de gerar funcionários paralelos, que, embora não estejam submetidos à legislação dos funcionários públicos, continuam sendo financiados ou subsidiados com recursos públicos. Tudo isso faz parte do sainete, do esperpento. Nesses dias tenho me lembrado de como Valle Inclán se divertiria se estivesse vivo agora. Eu assisti ao julgamento no Tribunal Supremo. Aonde chegamos? Os juízes do Tribunal Supremo não sentem vergonha na cara? Sério mesmo? Ver o espetáculo, o tipo de linguagem que se usa em um alto tribunal espanhol, a maneira de acabar com o decoro. A democracia é conteúdo e forma, mas as formas sem democracia são fundamentais, são muito importantes. Acho que já contei a história da rainha da Inglaterra, que após uma tragédia no Reino Unido, foi pessoalmente ao local, e os jornalistas perguntaram por que ela ia tão pomposa e bem vestida. E ela dizia, porque sou a rainha da Inglaterra, eu represento a dignidade da nação inglesa. Perdeu-se todo o decoro, eu sentia vergonha de ouvir a linguagem que é usada no Tribunal Supremo. Eu sinto vergonha de ouvir nossos políticos e o nível intelectual deles. Estamos nos jogos vorazes, mas eu já acho que a realidade é ainda mais grave do que a ficção. Uma elite depravada e uma maioria silenciosa que eles querem praticamente escravizada. Eu acho que essa é a situação que eles estão buscando.
Se houvesse personagens como Valle Inclán, estariam se divertindo e escrevendo grandes obras literárias. E você que trabalha com cinema e já ganhou um Goya, Berlanga. Berlanga faria maravilhas. Bem, Berlanga. E Berlanga. Não é mais a espingarda nacional. Quem dera. A espingarda nacional era séria demais para o que ocorre agora. O filme que faríamos com Sanches seria Todos para a Cadeia 2. O que acha dessa? Sim, aliás, já vi. Torrente? Então, algum dia eu te conto minha opinião sobre Torrente. Tenho muito carinho pelo Santiago Segura porque acho que ele faz algo muito importante. Ele tenta salvar à sua maneira a indústria cinematográfica praticamente inexistente na Espanha e, eu diria, na Europa também. E só existe nos Estados Unidos e em alguns outros países. Eu só quero lembrar uma coisa. Está tudo bem e é muito saudável se divertir, mas não vamos dar mais valor do que realmente tem. A sátira e a diversão têm o valor que têm. Nossa obrigação é fazer crítica política e tomar decisões políticas. Não ficar só na sátira. Não sei se me faço entender, Zoe. Sim. Absolutamente. Absolutamente. Eu não fui assistir porque vi um dos filmes do Torrente no cinema e quando o Torrente estourou uma espinha que bateu no espelho, eu disse, não, com isso eu não consigo. Saí porque eu sou muito sensível a essas coisas. E então eu não fui mais assistir, mas eu gosto dele. Ele como personagem eu acho super legal. E eu gostei muito, olha, gostei muito mesmo. E dizem que ele critica muito o Vox, mas eu gostei muito que Santiago Vázquez tenha ido assistir. E disse que tinha gostado do filme, que tinha gostado até mesmo da parte em que o criticavam, que supostamente o criticavam. Então eu acho que há dois grandes pontos, como você bem disse, o personagem tem muito de carismático e de adorável, e que um político diga, considerando tudo o que dizem e já disseram sobre ele, que está tudo bem, que ele não se importa, pois me parece extraordinário que um filme tenha esse resultado e que esse resultado seja entregue à sociedade. Um exemplo de um político que sabe muito bem o que quer e onde está e que não tem mais nada a ver com mais nada. Eu dizia isso, Zoe, porque nós espanhóis temos uma tendência histórica a nos limitar à sátira, né? Claro, eu entendi. E tudo bem, temos essa tendência histórica porque tivemos, eu acho, os maiores gênios nesse campo. Agora mesmo estou me lembrando de Quevedo, mas tivemos muitos literatos engenhosos. Mas eu acho que a obrigação de todos os meus compatriotas é ir além da sátira, não banalizar a política e saber que estamos colocando em risco o futuro dos nossos filhos e netos. E lembrar que, se a prioridade nacional do Vox é importante, ainda mais importante é a situação de emergência nacional em que todos nós nos encontramos. Absolutamente. Bom, já que vocês estão falando do Santiago Segura, eu convidei o Santiago, que é conhecido do programa e já esteve aqui algumas vezes para estar conosco. Vou ler a mensagem para vocês com a permissão do Santiago Segura, que ele me deixou, que ele me mandou no dia 2 de abril. Ele diz, olha, estou bastante cansado de me chamarem de fascista, transfóbico, homofóbico, tiozão, etc, etc. Vou deixar um pouquinho que o filme fale por mim, estou tentando limitar as entrevistas. Um forte abraço e ele faz o gesto de perdão. Você está perdoado, força e estaremos com você quando quiser. Mas você entendeu o que ele disse, Albert? Ele falou que quando você o entrevistar, vão chamá-lo de coisas ainda piores. Ai, não. E de fascista, transfóbico. O que eu não te contei é o que eu respondi para ele, que eu disse, nós que aguentamos isso há anos te entendemos. Muito bem, Albert, muito bem. Eu considero a liberdade individual de cada um. Aliás, amigos, hoje completamos 4 anos deste podcast. Hoje? Parabéns. Hoje. E depois quero deixar vocês falarem para darem uma mensagem final, mas muitos veículos de imprensa estão comemorando nas redações. Suzana Gás, conte pra gente. Olá? Um abraço da redação do Castilhão Confidencial e parabéns para você, para os debatedores, para os confidenciais.
4 anos de podcast. Você não imagina quantos confidenciais nos enviaram mensagens. Por exemplo, Henry disse, dá para ver que há trabalho e paixão por trás. Não é só informação, é como vocês contam durante tantos anos. E principalmente que eu possa ver vocês. Lídia diz que são 4 anos sendo incômodos para alguns. Isso já diz muito. Se vocês incomodam é porque abordam temas importantes. Continuem pressionando. Também nosso amigo Miguel diz parabéns para toda a equipe e principalmente para os confidenciais. Mas onde é que tem que assinar? Porque, como disse Marcos de Quinto, se Donald Trump os acolhesse, ele se refere aos imigrantes, e fôssemos dos Estados Unidos, eu agradeceria e muito. Insisto, onde é que tem que assinar? E obrigada por essa informação diária. Também nos escreve Juanma sobre o Dia do Trabalhador passado. Diz que muitos países, sim, é verdade, estão comemorando. Hoje acordamos com um grande desgosto, um desencanto que não tem comparação alguma, pois nem nos nossos piores pesadelos chegávamos a cair tão baixo. Hoje já não somos mais trabalhadores e sim estamos passando a ser escravos, aqueles mesmos que apareciam nas antigas leis romanas como os únicos isentos de pagar impostos porque não recebiam salário. Eles trabalham sem nenhuma retribuição. Martila diz que depois dessas declarações terríveis perante o Tribunal Superior, ainda vão-se passar meses para imputar esse homem e ela também se refere evidentemente a Pedro Sánchez. Carmen Gonzalez também nos escreve e nos diz que os juízes não têm que depender dos políticos para nada, abaixo o foro privilegiado. MJ também diz que se Sánchez for condenado com todas as provas, a democracia, nesse caso, morreu. Deveriam, por exemplo, condená-lo e salve-se quem puder. Neste país parece que ninguém está acima da lei e menos ainda os políticos eleitos sem o consentimento nacional dos eleitores. Eu acho que, na verdade, a democracia morreu se Sánchez realmente não for condenado. Metrópolis diz que o Mossad tem que neutralizar a fraude eleitoral que aparentemente está sendo preparada por corrupção. Depois que fizerem o necessário, deixamos isso para eles. António diz que Sánchez não vai convocar eleições, isso faria ele perder o poder que tem para controlar instituições-chave, só a UCO, os juízes corajosos, podem nos livrar desse trapaceiro. E aqui a gente encerra porque, bom, temos que convidar todos os confidenciais que acabaram de chegar, que também temos um jornal digital com notícias, atualidades e entrevistas e que vocês podem se inscrever absolutamente de graça. Parabéns, Albert, aos confidenciais e principalmente aos debatedores. Obrigada. Muito obrigado, Zoe Valdez. Você foi uma das últimas a se juntar a nós. Obrigado porque você enriqueceu muito este programa com a verdade e com sua experiência. E porque veremos juntos uma Cuba livre em pouco tempo e nesse dia vamos comemorar juntos, você e eu. Com certeza eu também me enriqueci muito, muito mesmo com você. Mais uma data que me une a você e à Espanha. Eu nasci em 2 de maio, ou seja, Galdós, Goya e agora Castillon. Ou seja, estamos nesse nível e eu te digo, olha, tem cubanos. Bom, você sabe que Miriam Gomes de Cabreira Infante todo dia me acorda com Vístalo de Castillon e me manda para todo mundo. Mas pessoas de Israel me escrevem, cubanos em Israel, cubanos no Egito, cubanos no Líbano que te assistem. Ou seja, há uma grande quantidade de cubanos que gostam de você, que te assistem e que estão muito atentos à verdade que você diz e que você investiga, porque não é só repetir o que ouviu dizer, é porque você investiga. Somos muito gratos a você. Você estava falando algo, Albert. Racário. Eu disse escotado. Algo assim. Que qualquer comerciante ou pequeno empresário de qualquer época do mundo, de qualquer lugar, tinha feito mais pelo progresso da humanidade do que qualquer político revolucionário ou qualquer sindicalista. Eu quero te dizer, Albert, que qualquer um dos programas de Albert Castillon fez mais pela liberdade e pela democracia na Espanha do que qualquer um dos políticos que temos de aguentar nos últimos anos. E Albert Castillon é um exemplo do que significa para pessoas como nós a liberdade. Nós vamos conseguir, amigos. Hoje completamos 4 anos
Antes de completarmos 5 anos, Cuba será livre. Espero que a Venezuela também e que a Nicarágua vá se preparando. Gustavo Petro, Lula da Silva e Pedro Sanches. Estaremos aqui para pressionar. Zoé Valdez, José Luiz Rancanho, é um prazer estar com vocês. Obrigado, amigos. Feliz aniversário a todos os confidenciais. Até sempre, Zoé. Obrigado, Zoé. Um beijo. Bom, preparem-se. Nas eleições para a Andaluzia, um partido de autônomos está concorrendo por Málaga. Ninguém lhes dá voz. Nós damos. Você está ouvindo Castilhão Confidencial. Senhores, as eleições autonômicas na Andaluzia já estão chegando, tudo preparado, pronto para ver o que acontece. Há partidos que concorrem em alguma circunscrição. Por exemplo, vou falar de um que concorre em Málaga e que não tem espaço público para se explicar. Normalmente, eles não são convidados para os grandes meios de comunicação. É a primeira vez, acho, que nosso convidado vai dar uma entrevista desse tipo e ele veio até nós através de fontes confidenciais de seguidores do canal que dizem: deem uma oportunidade para ele. Olhem, sendo autônomos, vocês sempre terão aqui uma oportunidade. É o Partido Autônomos de Málaga, fundado em 2020. Eduardo Gomes, como você está? Olá, bom dia, muito obrigado pelo seu tempo. Bom, é um prazer. Estamos aqui em Málaga. Você está se candidatando às eleições para a Junta da Andaluzia por Málaga. Entendo que vocês vão atrás do voto dos autônomos. Me conta, por quê? Estamos nos candidatando. É minha primeira vez concorrendo por Málaga, na província de Málaga. E, principalmente, esse projeto nasce para defender e dar voz aos autônomos. Esse grupo que sempre foi esquecido e que os grandes partidos usam para conseguir votos, mas depois nenhum deles toma qualquer medida para protegê-lo. Já. Você é autônomo desde os 18 anos, não é? Correto. Tenho 33 anos e trabalho como autônomo desde os 18 a 15 anos. Ou seja, você nunca ficou doente na vida, nunca pegou seguro-desemprego. O típico de um autônomo. Pois é, como você disse, esse grupo normalmente não fica doente, não costuma pegar licença médica. E sim, se ficarmos doentes, temos que vir trabalhar mesmo assim. Veja que há partidos que prometem que vão mudar tudo e no final a maioria não muda nada. Na verdade, nos últimos meses aumentaram a contribuição para todos os autônomos que têm uma sociedade, mesmo que seja pequena e familiar. O que há com eles? Falta sensibilidade? Não se importam? O que ocorre? Bem, como você comentou, recentemente vimos que a contribuição dos autônomos societários e familiares aumentou sem aviso prévio. No dia do pagamento dos impostos, você percebe no extrato bancário que sua contribuição aumentou. E o que acontece com eles? Sinceramente, nós não sabemos. Eu acho que o que acontece com eles é que nunca se levantaram para abrir a porta do comércio. Eles estão governando e estão governando sem saber para onde ir. Inventamos isso, inventamos aquilo, mas de verdade eles não sabem o que é levantar cedo. Às 6 da manhã, como a maioria dos autônomos na Espanha. E pagar impostos, contratar pessoas, perder tudo e começar de novo. Você tem um restaurante, uma cafeteria, alguma vez já deve ter falido e começado de novo, não é? Sim, o maior baque que eu tive foi na época da Covid. Essa grande crise que atingiu a Espanha, na qual perdemos muita gente se foi. E sim, foram momentos difíceis. E nesse momento, no meu estabelecimento também pegou fogo. E bem, no final conseguimos sair dessa com a ajuda de familiares, amigos e conhecidos, não com a ajuda do Estado. Entendi. Muitas pessoas receberam subsídios, mas após 2 ou 3 anos tiveram que devolver. Conheço pessoas próximas que estão devolvendo essas ajudas. Se você é autônomo, por exemplo, taxista, te obrigam a devolver. Se você é a Plus Ultra, a companhia aérea, não devolve os 53 milhões ou na Europa os 400 e poucos. É terrível que algo assim aconteça com você e o seu estado para o qual você paga impostos desde que nasceu, te deixe abandonado. Isso é o que precisa mudar.
Não sei como você vê isso. O problema é quem decide. A maioria ocupa cargos públicos, que na vida nunca montaram uma empresa, que nascem na sede de um partido, crescem com dinheiro público até chegarem a ministro ou presidente. Então eles não sabem como é o seu dia a dia. Sabe o que acontece com a comparação que você fez entre o taxista e a Plus Ultra? Que o taxista, se não devolver a ajuda, eles ameaçam tirar a casa dele. Porque sabem o que ele tem. E não pode ser. E o da Plus Ultra, pois não se sabe onde, não sabem o que tirar dele, porque são sociedades anônimas, não tem onde pegar. Mas para o taxista e para muitos outros autônomos, a primeira ameaça é: se você não pagar, eu tomo a sua casa. E isso precisa mudar. Estamos de acordo. Mande uma mensagem. Estou te oferecendo propaganda eleitoral gratuita. Ou seja, aproveite. Só para o pessoal de Málaga, né? Só quem pode votar em você é o pessoal de Málaga. No meu caso, né, ou seja, a Andaluza, nós nos candidatamos por 4 províncias, que são Cádiz, Almeria, Sevilha e Málaga. Certo. Sempre com o nome Partido Autônomo de... Partido Autônomos. Certo. Deixe sua mensagem final. Você tem aí 30 segundos. Vamos lá, pode começar. Bom, então falo para todos os autônomos de Málaga, da Andaluzia e da Espanha, e o que quero dizer a vocês é que trabalhar não pode custar dinheiro. Precisamos nos unir, precisamos avançar e precisamos de representação nas instituições. É muito importante, Eduardo, que saibam que existimos, que vocês não estão sozinhos. Tomara que algum partido assuma a sua causa e governe um dia na Espanha e que essa ditadura que nos sufoca cada vez mais chegue ao fim. Um forte abraço, Eduardo Gomes. Boa sorte na Junta da Andaluzia. Vamos ver se você consegue. Obrigado pelo seu tempo, Albert. Obrigado. E muito obrigado, Concepción, pelo seu carinho. Eu te admiro muito porque é impressionante todas as informações que você nos traz diariamente. Eu leio você todos os dias de manhã e se não consigo terminar, então leio à tarde ou à noite e te presto meu respeito. Eu adoro quando me dizem se não consigo te acabar, como se eu fosse um prato do dia. Mas é verdade que tem muita gente que não assiste tudo, porque são quase 2 horas diárias. Eu entendo e agradeço o esforço que fazem para assistir, mesmo que seja em outro dia, em outro horário, não importa. Bom, obrigado, Rubem, pelo que você mandou sobre Vichy Catalan. Eu adorei e não sabia disso. Olá, Castelão. Sou consumidor da água Vichy e envio esta informação para que você repasse a eles, apesar de achar que já saibam. E é que a água Vichy Catalan com gás carbônico natural tem um alto teor de silício, que é um elemento quelante ou que elimina minerais ou metais pesados do corpo. Principalmente o alumínio, que está comprovado que tem um efeito de deterioração a nível cognitivo. Ou seja, as pessoas que tomam essa água preventivamente estão evitando esse tipo de doença a longo prazo. Muito obrigado, amigo da Cantábria, meu querido Rubem. Os donos da Vichy Catalan sabem disso, mas vou enviar seu áudio para eles. E obrigado também por essa foto que o Victor me mandou, que bebe Vichy Catalan de limão todo dia. Obrigado, Victor. Um abraço. Bom, Froilan Dester sobre Vito Quiles e a falsa agressão que ele diz ter feito contra a Begônia. Ouçam, vejam. Não se preocupe, Pichurrita. Se tudo der errado, o Falcon já está pronto para fugir. É bom que esteja, inútil. Meu pai tinha razão. Senhora Gomes, desculpe, não está tentando comprar prédio público, né? Fascista! Mas, senhora, o que está fazendo? Máquina de lama. Uma mulher violenta está me batendo. Vou beber seus miolos, seu pedaço de merda. Polícia, socorro. Tira a Charo transtornada de cima de mim. Socorro! Vou acabar com a sua vida repugnante, verme. Mais tarde... É assim, é isso que ele pensou e talvez o que ele disse, né? Alguma das agressoras de Vito Quiles que é a vítima e fazem ele parecer o culpado. Bom, o que eu vou contar para vocês? Tem um meme do Ábalos com a Jéssica, né, a prostituta, que, aliás, hoje sabemos que supostamente chantageou o Ábalos dizendo que contaria tudo se ele não pagasse mais. E quebrou a perna de um gato jogando-o contra a parede num acesso de raiva.
Caramba, a Jéssica, hein? Deveriam divulgar a foto dela com mais frequência. Me mandam essa foto e dizem: Feliz Dia da Mulher Trabalhadora. Com certeza, as que se dedicaram à prostituição com o senhor ministro deveriam receber um bônus pelo esforço. Bom, e mais uma coisa, a tampa dos iogurtes, diz José, que trazem o que vocês veem, a regularização, a nacionalização em massa e a nacionalização espanhola. Vamos chegar nisso. E essa IA, não percam, foi a Mônica que me mandou. É muito importante porque até a Indra intervém. Vejam como Sanches ganha voto. Vocês querem eleições, não é? Vocês são uns ingênuos, além de uns fascistas. Mas olhem bem o que vai acontecer. Com os seus votos, abracadabra, Indra. Estão vendo? Eu adoro quando os planos dão certo. Como diz José Maria, o próximo filme de Sanches é este. Não sem minha urna, hein? É impressionante, ele é capaz mesmo. Bom, os mecônios pegaram a falsa agressão à Begônia, que na verdade é agressão ao Vito, e fizeram essa música. Escutem um pouquinho, por favor. Un falso cabestrillo no nos la cuelan, pues todos hemos visto que es Vito a quien han pegado. Será porque te amo? Que diferença, hein? A letra original e a letra Begônia Vito Quiles. Bom, preparem-se porque a semana vem muito quente, tem muita coisa para contar e estaremos aqui para explicar para vocês. Um abraço, obrigado, até amanhã. Eres confidencial, yo soy confidencial, todos confidenciales, todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás, muchas gracias. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Castillón Confidencial de Albert Castillón.